A humanidade passou milhares de anos sobrevivendo em tendas e caçando animais. Até que, de repente, surgiu algo inédito. Uma cidade com leis, escrita, impostos e arquitetura monumental. Tudo isso numa região chamada Suméria. Mas, antes da gente embarcar nessa viagem no tempo, já se inscreve no canal para ajudar a gente a chegar a 10 milhões. Bora lá! Para entender a Suméria, você precisa imaginar o mundo antes dela. Durante dezenas de milhares de anos, o ser humano viveu como nômade, seguindo animais, carregando tudo nas costas, sem endereço fixo. Por volta de 6.500 anos antes de Cristo, um povo que os arqueólogos chamam de Ubaidianos começou a se instalar no sul da Mesopotâmia, a região entre o rio Tigre e Eufrates, no que hoje é o Iraque. Eles plantavam, faziam cerâmica e construíam pequenas aldeias de tijolos de barro. Isso foi o começo. Mas o que aconteceu nos 2.000 anos seguintes é o que deixa os historiadores sem resposta simples. Nos 2.000 anos que se seguiram, um período que os arqueólogos batizaram de Uruk, por causa da maior cidade da época, essas aldeias se transformaram em cidades, com dezenas de milhares de habitantes, números que nenhuma cidade do mundo tinha naquele momento. Muralhas maciças de tijolos de barro, templos monumentais, sistemas de canais de irrigação, mercados ativos, administração centralizada e divisão do trabalho. Tudo isso em um ritmo que não tem paralelo na história humana anterior. Uruk, a maior dessas cidades, tornou-se a cidade mais populosa do mundo na sua época. O que os sumérios fizeram não foi apenas fundar cidades, foi inventar o conceito de cidades. Antes deles, esse modelo simplesmente não existia. E o ritmo com que tudo isso aconteceu foi tão rápido na escala histórica que os arqueólogos ainda debatem o que exatamente acelerou essa transformação. Aqui começa um dos maiores enigmas da história antiga. Quando os acadianos, um povo vizinho, começaram a conviver e eventualmente dominar os sumérios, eles usaram um nome para se referir a eles: Cabeça Negra. Mas os próprios sumérios já se chamavam assim muito antes. Nos seus textos mais antigos, eles se descrevem como o povo da cabeça negra, uma identidade coletiva clara, distinta de todos os vizinhos. O que torna isso ainda mais intrigante é a língua que eles falavam. O sumério é o que os linguistas chamam de isolado linguístico, o que significa que não tem parentesco comprovado com nenhuma outra língua conhecida, antiga ou moderna. Não é semítica como o árabe ou o hebraico. Não é indo-europeia como o grego, o latim ou o persa. É uma língua completamente separada, com gramática própria, estrutura única e vocabulário que não ecoa em nenhum outro idioma. Para que uma língua chegue a esse nível de isolamento, ela precisa ter se desenvolvido por um longo tempo em relativo isolamento. Mas onde isso teria acontecido? Ninguém sabe ao certo. Algumas teorias apontam para o Planalto do Irã, outras para o Golfo Pérsico. A origem dos sumérios permanece um dos problemas abertos da arqueologia mundial. Para os próprios sumérios, a resposta sobre onde tudo começou era muito simples. Eridu
fundada por volta de 5.400 a.C., no sul da Mesopotâmia. Eridu era, segundo a tradição suméria, o lugar onde a ordem do mundo foi estabelecida pelos deuses. Os sumérios acreditavam que Enki, o deus da água e da sabedoria, havia fundado a civilização a partir dali. O que a arqueologia encontrou em Eridu é fascinante. As escavações revelam 18 camadas de templo sobrepostas, uma em cima da outra, construídas ao longo de mais de 4.000 anos. A mais antiga delas, datada de mais de 6.000 anos atrás, já apresenta uma estrutura elaborada, com planta definida e altar central. Cada geração de sumérios que passou por ali demoliu o templo anterior e construiu um novo, maior e mais elaborado, no mesmo local. Isso mostra que Eridu não era apenas um assentamento, era um centro sagrado com continuidade cultural ininterrupta por milênios. Hoje, as ruínas de Eridu estão enterradas sob as areias do sul do Iraque, mas cada camada do seu solo é uma página da história mais antiga da humanidade. Por volta de 3.200 a.C., um escriba em Uruk precisava resolver um problema prático. O comércio havia crescido tanto que era impossível lembrar de cabeça quantas ovelhas foram vendidas, quantos sacos de cevada foram entregues, quantas jornadas de trabalho foram pagas. Coisas simples assim da rotina diária das pessoas. A solução foi pegar um pedaço de argila úmida e uma espécie de estilete de bambu e gravar marcas que representassem esses números e mercadorias. Assim, nasceu a escrita cuneiforme. O nome vem do latim para forma de cunha, que é o formato das marcas feitas no barro. O primeiro texto escrito conhecido pela humanidade não é um poema nem uma oração. É uma lista de produtos, uma nota fiscal. A burocracia criou a literatura. Nos séculos seguintes, a escrita cuneiforme se sofisticou, saiu dos pictogramas simples e se tornou um sistema complexo, com centenas de sinais representando sons, sílabas e conceitos abstratos. Com isso, os sumérios passaram a registrar contratos, leis, histórias e orações. A escrita não inventou apenas a comunicação, ela inventou a memória coletiva. Tudo o que sabemos sobre a Suméria veio das tabuletas de argila que sobreviveram 5.000 anos enterradas no solo do Iraque. Se você sobrevoasse uma cidade suméria há 4.000 anos, o que mais chamaria a sua atenção seria uma estrutura gigantesca no centro urbano, o zigurate. Não era uma pirâmide, não havia câmara funerária, era uma montanha artificial construída em degraus, subindo em terraços até um templo no topo. Para os sumérios, era ali que a divindade protetora daquela cidade habitava. Não como símbolo, mas como presença real. Mas o zigurate era muito mais do que um símbolo religioso. Cada cidade suméria era considerada propriedade do seu deus patrono. O sacerdote não era apenas líder espiritual, era o administrador dos bens divinos. E os bens divinos eram reais: campos de cultivo e rebanhos, estoques de grãos, oficinas de tecelagem, armazéns de metal. O templo
funcionava como um banco, um celeiro e um centro, que recebia e distribuía riqueza ao mesmo tempo. Agricultores entregavam parte da colheita como oferenda ao Deus. O templo redistribuía parte disso como pagamentos para artesãos, escribas e trabalhadores. Era uma economia gerenciada em nome do céu. O sacerdote realizava rituais diários diante das estátuas sagradas, não porque os deuses precisassem comer fisicamente, mas porque o ritual mantinha a ordem entre o mundo humano e o divino. Sem esse equilíbrio, acreditavam os sumérios, a civilização desmoronaria. Quem aprendeu história na escola conhece o Código de Hammurabi, aquele conjunto de leis babilônicas famoso por suas punições severas e proporcionais. Mas o que poucos sabem é que os sumérios fizeram isso mais de 300 anos antes. Eu mesmo não sabia. Por volta de 2100 a.C., o rei Ur-Nammu, um dos governantes mais poderosos da Suméria naquela época, mandou escrever em tabuletas de argila o conjunto de leis mais antigo que sobreviveu até os nossos dias. O Código de Ur-Nammu surpreende pela modernidade de alguns princípios. Em vez de aplicar sempre punições físicas, ele prevê compensações financeiras para algumas ofensas. Se alguém fraturar o braço de outra pessoa, paga uma multa. Se alguém difamar uma mulher de forma injusta, paga uma penalidade. Há proteções para viúvas e órfãos e proibições contra corrupção de funcionários públicos. Esses textos mostram que os sumérios não apenas inventaram a cidade, inventaram também a ideia de que nenhum ser humano, nem mesmo o rei, está acima das leis. O que hoje chamamos de Estado de Direito nasceu ali, naquelas tabuletas de barro cozido. Dois terços Deus, um terço humano. Rei de Uruk, mais forte que qualquer humano vivo. Aterroriza seus próprios súditos com sua força descontrolada. É humilhado pelos deuses que criam um igual para domar a sua arrogância. Encontra um amigo, Enkidu, o único ser no mundo tão forte quanto ele. Perde esse amigo. E então, pela primeira vez na história da literatura, um personagem confronta o problema que assombra todo ser humano desde sempre: a morte. Esse é Gilgamesh, herói da obra literária mais antiga que sobreviveu ao tempo. Escrita pelos sumérios há mais de 4.000 anos. Nela estão os elementos que reconhecemos em Hércules, Aquiles, em Dante, em qualquer história de herói que já chegou até você. A jornada do herói, o companheiro inseparável, a busca pela imortalidade, a aceitação da morte como parte da condição humana. Quando Gilgamesh parte em busca do segredo da vida eterna, ele não está apenas viajando pelo mundo antigo. Ele está fazendo a mesma pergunta que Sócrates, Shakespeare e todo poeta que veio depois fizeram. Essa pergunta não envelheceu um dia sequer. O que me torna humano? E o que acontece quando eu morrer? Os sumérios gravaram essa questão no barro 5.000 anos antes de você nascer. Olha para o seu relógio nesse exato momento. Por que 1 minuto tem 60 segundos? Por que 1 hora tem 60 minutos? Por que um círculo tem 360 graus? A resposta é simples, porque os sumérios
decidiram isso há 5.000 anos. E a humanidade simplesmente nunca mudou. O sistema matemático sumério era baseado no número 60, o chamado sistema sexagesimal. Esse sistema foi tão eficiente para cálculos astronômicos, comerciais e geométricos que sobreviveu a todos os impérios que vieram depois e chegou intacto até os nossos dias. Mas as invenções sumérias não param por aí, engano seu. O registro mais antigo de roda de oleiro vem da Suméria, datado de 3.500 anos antes de Cristo, e só depois a roda foi adaptada para o transporte. O arado de tração animal transformou a agricultura. Os sistemas de irrigação por canais permitiram cultivar em regiões áridas e sustentar cidades inteiras de dezenas de milhares de pessoas. A vela em embarcações acelerou o comércio fluvial. O primeiro calendário lunar foi desenvolvido ali na Suméria. As primeiras escolas formais da história, chamadas edubas, formavam escribas que estudavam matemática, língua e administração. Tudo ali entre o Tigre e o Eufrates. Cada uma dessas criações não foi uma curiosidade histórica, foi uma ferramenta que o mundo inteiro adotou, adaptou e nunca mais abandonou. Em 1872, um funcionário do Museu Britânico chamado George Smith estava traduzindo tabuletas de argila da antiga Mesopotâmia, quando chegou a um trecho que o fez parar. O texto descrevia um dilúvio enviado pelos deuses para destruir a humanidade. Um homem avisado por uma divindade, um barco construído às pressas, animais salvos, as águas que cobrem toda a terra, uma pomba enviada para buscar terra firme, o barco pousando numa montanha. Tudo isso estava escrito em tabuletas sumérias e acadianas, que antecediam o Antigo Testamento em séculos. O personagem da história suméria se chama Ziusudra. Na versão acadiana, escrita séculos depois, ele se chama Utnapishtim, mas a história é a mesma. E na Bíblia, ele se chama Noé. Os paralelos são tão precisos que abrem a dúvida. A narrativa do dilúvio não nasceu na tradição hebraica? Ela foi herdada, adaptada e reescrita a partir de textos muito mais antigos da Mesopotâmia? Bem, isso não diminuiu a importância religiosa da história bíblica, mas revela algo fascinante sobre como as civilizações funcionam. As histórias viajam, os mitos se transformam. E para muitos, a Suméria, sem saber, escreveu alguns dos roteiros que moldariam a espiritualidade de metade do mundo por milênios. Bem, antes do número 1, considera ser membro. A partir de R$ 13,99, você apoia o canal e entra para a comunidade mais curiosa do Brasil, ok? Clica em Seja Membro, bem aqui embaixo. Por volta de 2000 a.C., as cidades sumérias foram sendo absorvidas por povos vizinhos. Os acadianos já haviam dominado a região séculos antes. Depois vieram os elamitas, vindos do que hoje é o Irã, e os amorreus, povos do oeste. Por fim, os babilônios. As muralhas de Ur foram derrubadas. A língua suméria deixou de ser falada nas ruas. O povo, que havia inventado a cidade, a escrita, as leis e a literatura, havia tecnicamente desaparecido. Mas algo curioso aconteceu. Os conquistadores, um por um, ficaram fascinados pelo que encontraram. Os babilônios adotaram a escrita cuneiforme.
aprenderam a matemática sexagesimal, copiaram as histórias de Gilgamesh, preservaram os textos jurídicos. O sumério deixou de ser a língua do povo e se tornou a língua dos sábios, dos sacerdotes e dos escribas, ensinada nas escolas da Mesopotâmia por mais de 6.000 anos depois do desaparecimento da civilização que a criou. É o mesmo fenômeno que aconteceu com o latim na Europa medieval. Uma língua morta que continuava viva dentro das paredes dos mosteiros e das universidades. Hoje, o que os sumérios construíram está em tudo. Está nas horas que medem o seu dia, nas leis que regem o seu país, nas histórias de heróis que você já assistiu e no próprio ato de registrar a história, que é o que estamos fazendo agora, porque a escrita, a ferramenta que permite que este conteúdo exista, foi inventada por um povo que viveu numa planície de barro entre dois rios, o Tigre e o Eufrates, há mais de 5.000 anos, e decidiu que o mundo precisava lembrar. A civilização que inventou tudo isso foi apagada do mapa, mas nunca saiu do mundo. E você? O que acha que os sumérios teriam inventado se tivessem durado mais 1.000 anos? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e até o próximo vídeo do Top 10.